Então tá, jovens, vamos começar aqui com o exercício número 9, né? A gente vai tentar aqui a partir das relações da relação fundamental, né, chegar no que a gente precisa. Bom, o que eram as relações fundamentais que a gente tinha? Primeiro, a relação fundamental era uma só, mas havia duas consequências dela, né? Então, a gente tinha aqui, ó, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, isso aqui igual a 1. Depois a gente tinha secante ao quadrado de x igual a 1 mais tangente ao quadrado de x. E, por fim, cossecante ao quadrado de x igual a 1 mais cotangente ao quadrado de x. Então, essas relações que a gente tinha aqui, né, para trabalhar. Então, acho importante aí a gente lembrar delas. E da onde que a gente vai partir, né? A gente precisa ver o que a gente tem e o que a gente quer achar. Então, o que a gente tem aqui, a gente tem o valor da tangente. Muito bem, então a gente vai identificar qual equação que tem tangente. Ora, a equação que tem tangente é essa segunda. Poderia usar a terceira? Poderia, não tem problema, porque se você tem tangente, automaticamente você tem cotangente, que é o inverso dela. Então você poderia também usar essa outra equação aqui. Tá? Eu vou usar essa porque ela é mais sugestiva, porque aparece tangente ali. Quando eu falo de π, que é 180, até 3π sobre 2, que é 270, eu estou falando de um arco que está no terceiro quadrante. Isso é importante você destacar. E o que a gente quer descobrir aqui é o valor de seno e cosseno. Note que, usando essa segunda equação, eu vou achar a secante. A secante é o inverso de quem? Do cosseno. Então, se eu achar a secante, automaticamente eu vou ter o cosseno de x. Certo? Então, vamos começar nessa linha aí. Então, vamos lá. Ó, secante ao quadrado de x igual a 1 mais a tangente ao quadrado. Então, eu vou pegar a tangente aqui, ó, e elevar ela ao quadrado. Quando eu levar ao quadrado, vai ficar 9 sobre 16. Ok? Muito bem. Então, vai ficar assim, ó, secante ao quadrado de x. Isso aqui vai ser igual a 16 aqui no denominador. Lembra lá do como ensinei para vocês, né? 9 vezes 1. Desculpa, 16 vezes 1 dá 16. 16 mais 9 dá 25. Então, vai ficar 25 sobre 16. Vou extrair a raiz disso. Lembrando que quando você extrair a raiz, quem acompanha essa raiz são sinais de mais e menos. Extraindo a raiz aqui de 25, você tem 5. Extraindo a raiz de 16, você tem que é 4. Por que eu extraio a raiz? Porque aqui está elevado ao quadrado, então a operação inversa de elevar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. O que vai definir se é positivo ou negativo? O quadrante. Então a gente sabe aqui, ó, que nós estamos no terceiro quadrante. Secante é o inverso de cosseno. Então, vai ter os mesmos sinais que o cosseno. Então, o cosseno no terceiro quadrante, ele é negativo. Tá? Então, a secante aqui de x ela vai ser igual a menos 5 quartos. Tá? Achamos a secante. Se a gente tem a secante, automaticamente a gente tem aqui o cosseno. Porque o cosseno é o inverso da secante. Então, vai ser menos 4 quintos, que é o inverso. Então, achamos o cosseno. Para achar o seno, você tem duas possibilidades. Ou você usa aqui, ó, a primeira relação, né, já que você tem o cosseno e acha o cosseno. Ou você lembra, que eu acho que talvez é o caminho mais fácil, que tangente de x é igual a quem?
seno sobre cosseno. Então, isso aqui vai ser igual. Tangente a gente tem no enunciado. Quanto que é a tangente? 3/4. Igual. O seno é o que a gente quer descobrir. E o cosseno a gente tem que é 4/5. Vamos fazer aqui a multiplicação cruzada. Como é que vai ficar? Vai ficar 4 vezes seno de x igual a 3 vezes 4/5. Pessoal, como está tudo multiplicando aqui, o 4 está multiplicando o seno e o 3 está multiplicando 5/4, eu tenho o elemento 4 aqui, eu posso fazer isso aqui, corta esse 4 aqui, fica 1, corta esse 4 aqui, fica 1. Por que eu posso fazer isso? Porque como o 4 está multiplicando, ele vai passar aqui, dividindo. Então, o 4 vai ficar aqui em cima desse 4 que vai passar dividindo. Então, eu vou poder simplificar de qualquer forma. E vai me sobrar, então, que o seno, seno de x vai ser igual a 3/5. Só faltou um detalhe aqui, que é o sinal, tá? Que eu acabei me esquecendo de colocar. O cosseno é menos 4/5. Aqui vai ficar, entre parênteses, menos 4/5. Então, aqui vai sobrar o menos 1. Então, aqui vai ficar menos 3/5. Tá? Essa aqui é a resposta. Por que tem que ser menos 3/5? Porque o seno no terceiro quadrante ele também é negativo. Não poderia dar positivo, senão estaria errado. Tá? Então, esse aí é o exercício número 9. Ok? Dúvidas? Nada até agora, sim. E o 10? O 10 eu vou fazer ele de duas formas, tá? Vou fazer ele de duas formas. Então, vamos pensar aqui comigo. Com bastante calma. Vou escrever aqui, Primeira forma, tá? Primeira forma que a gente vai resolver. Bom, eu tenho seno. Essa informação aqui diz que eu estou em qual quadrante? De 90 a 180. Eu estou no segundo quadrante. Tá? E eu tenho que achar o valor dessa expressão. Para achar o valor dessa expressão, eu preciso achar tangente e preciso achar o cosseno. E aqui também está o cosseno, né? Então, eu preciso achar essas três variáveis. Então, vamos achar essas variáveis e depois substituir na expressão. Como é que eu acho o cosseno? Usando a relação fundamental. Qual que é a relação fundamental? Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é igual a 1. Tá? Então, vamos lá. Seno ao quadrado. Quando eu levar isso ao quadrado, vai ficar 4 sobre 25. Mais cosseno ao quadrado de x. Isso aqui igual a 1. Como é que vai ficar? Vamos passar o 4 sobre 25 para outro membro. Então, cosseno ao quadrado igual a 1 menos 4 sobre 25. Então, vai ficar assim, cosseno ao quadrado de x igual. Repetiu 25. Vou usar o esqueminha lá que expliquei para vocês. 25 vezes 1. 25 vezes 1 dá 25. 25 vezes 1 dá 25, menos 4 dá 21. Vamos extrair a raiz, né? Lembre que sempre acompanhado da raiz vai vir acompanhado quem? O sinal de mais e menos.
Então, raiz de 21 não é exata, então eu vou manter dentro do radical. Vai ficar aqui, ó, raiz de 21. E raiz de 25 dá 5. Como nós estamos no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então, o cosseno de x aqui que eu vou usar vai ser menos raiz de 21 sobre 5. Então, achamos o cosseno. Aí a gente tem que achar quem? A tangente. Como é que eu acho a tangente? Vamos dividir aqui. Então, a tangente, como é que eu vou achar? Tangente de x, ó, o que é legal a gente lembrar? Que é seno de x sobre cosseno de x. Vamos lá. Seno de x. Está no enunciado aqui, ó, 2/5. Cosseno de x, a gente achou que é menos raiz de 21 sobre 5. Como é que eu faço essa continha? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda, que é menos 5 sobre a raiz de 21. Ó, o que dá para simplificar aqui? Ó? O 5 com esse 5, já que está multiplicando. Então, a tangente aqui para a gente vai ser igual a menos 2 sobre a raiz de 21. Não vou racionalizar. Por que eu não vou racionalizar nesse momento? Porque eu vou substituir ali na expressão. Então, a racionalização sempre vou usar na resposta final que eu chegar. Então, vou deixar assim por enquanto. Então, tenho a tangente, tenho o cosseno, que eu preciso ali também, e também tenho o cosseno ao quadrado, ó, que está aqui em cima. Ó, o cosseno ao quadrado aqui, que eu também vou precisar. Tá? Então, tenho todos os elementos que eu preciso. Então, vamos substituir lá na expressão. Vou colocar aqui em verde, tá? A expressão vai ser y igual tangente. Então, a tangente vai ser menos 2 sobre raiz de 21. Vezes o cosseno. O cosseno é menos raiz de 21 sobre 5. Embaixo, o que eu tenho que ter? Cosseno ao quadrado menos 1. Então, o cosseno ao quadrado é quanto? 21 sobre 25 menos 1. Então, vamos fazer continha aqui em cima. Tá? Vamos ver o que dá para fazer aqui em cima. Raiz de 21 com raiz de 21 simplifica. Ok? Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 1. Menos com menos eu vou ter que é mais. 2 vezes 1 dá 2. E 1 vezes 5 dá 5. Então, aqui em cima vai ficar 2/5. E embaixo, como é que vai ficar? Ó, vou repetir aqui o denominador, que é 25. Vou fazer o mesmo esquema. 25 vezes menos 1 dá menos 25. Com mais 21 fica menos 4. Certo? Então, vamos lá. Como é que eu faço divisão de fração? Repito a primeira fração, que é 2/5, e multiplico pelo inverso da segunda, que é menos 25 sobre 4. Muito bem. O que a gente vai fazer? Ó, o 5 dá para simplificar com 25, então aqui fica 1 e aqui fica 5. E o 2 dá para simplificar, o 2 e o 4 dá para simplificar por 2, então fica 1 e 2. Vamos ver o que a gente vai ter de resultado, fazendo continha. Mais com menos dá menos. 1 vezes 5 dá 5. E 1 vezes 2 dá 2. Então, está aqui o meu resultado da expressão. Menos 5/2. Então, o y vale menos 5/2. Beleza? Professor. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo, e você? Também. Então, tá bom. Eu tenho uma dúvida ali. Se eu, por exemplo, tem como o sinal
final, né, de subtração, ele se só do denominador ou só do outro? Ou ele sempre vai ser da fração como um todo? Ó, Alanis, você escrever assim, ó, menos meio. Escrever menos 1 sobre 2 ou escrever 1 sobre menos 2 é tudo a mesma coisa. Só que em geral a gente escreve ou aqui no meio ou aqui, ó, no número de cima. É muito atípico você ver esse tipo de coisa. Porque como essa fração é uma divisão, esse número aqui é positivo, então mais com menos daria menos. Entendeu? Entendi. De nada. Bom, essa é a primeira forma de fazer. Que é um tanto quanto trabalhosa, né? Vocês vão ter que concordar comigo que dá trabalho fazer isso aqui, né? Então, a outra forma, talvez ela é mais difícil talvez o encaminhamento dela seja mais difícil, no sentido assim, para você fazer dessa forma, talvez você julgue que seja mais difícil, mas ela vai ser mais rápida. Vamos pensar um pouquinho comigo, ó. O que é a relação fundamental? A relação fundamental é seno quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Vou fazer um pequeno ajuste aqui na minha equação. Eu vou passar o seno ao quadrado para o segundo membro subtraindo e o mais 1 que está aqui para esse lado também subtraindo. Então olha só como é que vai ficar a minha expressão. Vai ficar assim, ó, cosseno ao quadrado de x menos 1, que passou para o primeiro membro, igual a menos seno ao quadrado de x. É a mesma expressão, só que eu reescrevi ela de uma forma diferente. Mas por que você fez isso? Porque aqui, ó, no denominador da minha expressão tem justamente quem? Cosseno ao quadrado de x menos 1. Ó, cosseno ao quadrado de x menos 1. Então, toda essa expressão, na verdade, é igual a menos seno ao quadrado de x. Essa expressão que está no denominador, né, que eu estou me referindo. Beleza? Então, vamos partir dessa ideia. Ó, y. Vamos escrever aqui. Y é igual. Bom, tangente, a gente sabe que é o quê? Seno de x sobre cosseno de x. Tudo isso aqui multiplicado por cosseno de x, que está aqui em cima. Ó. Isso sobre menos seno ao quadrado de x. Bom, como está multiplicando aqui essa fração, né, esse cosseno aqui eu posso simplificar com esse cosseno. E vai sobrar somente quem? Em cima. O seno de x. Então vai ficar seno de x sobre menos seno ao quadrado de x. Bom, isso aqui é igual a seno de x. O que é menos seno ao quadrado? É menos seno de x vezes seno de x. Então, o seno de x de cima, eu posso colocar com seno de x embaixo. E vai ficar assim, ó, y igual a menos 1 sobre seno de x. É o que você perguntou aqui, Alanis. Ó, o sinalzinho está aqui embaixo, eu passei para cima ou para o meio da fração. Não tem problema. Só que 1 sobre seno é o inverso do seno que a gente dá o nome de cossecante. 1 sobre seno, que a gente definiu lá no início, é justamente quem? A cossecante de x. Como tem o sinalzinho de menos, fica aqui menos. Muito bem, pessoal. Só que como cossecante é o inverso do seno, a gente já tem o seno no enunciado. Tá vendo aqui o seno? Então, para achar cossecante, o que eu vou fazer? Eu vou inverter o seno que eu tenho. Então, vai ficar 5 sobre 2. Como tem o sinalzinho de menos aqui, ó, vou botar o sinalzinho aqui. Cheguei na mesma coisa, ó, menos 5 meios e menos 5 meios. Tá? Um exercício feito de duas formas distintas. Alguma dúvida? A Alanis falou, ô louco, que prático. É. Então, assim, são formas de resolver. Tem uma forma que é mais correta? Não. Aí fica o teu critério. Só que essa forma não é tão imediata como a outra. Porque a outra, assim, ó, você vai olhar aqui para essa forma. Você fala, eu tenho seno aqui, né? Com as relações fundamentais eu consigo descobrir. Tipo assim, ó, deixa eu pegar o laser aqui. Ó, eu tenho seno aqui.
Tá? Com a relação fundamental eu consigo descobrir o cosseno e a tangente eu faço seno sobre cosseno. Beleza, daí eu substituo aqui, chega na expressão. Ok. Como ele dá esse valor aqui já de início do enunciado, parece que já tem que usar diretamente as relações fundamentais. Aqui é mais curto, mas olha só, você tem que fazer essa manipulação aqui. Ó. Você tem que enxergar que cosseno ao quadrado de x menos 1 corresponde a menos seno ao quadrado de x. Da onde que eu tirei isso? Da relação fundamental. Tá? Então, ele é mais rápido, mas não é tão simples de enxergar essa resolução. Entenderam? Mas as duas formas estão corretas. Estão corretíssimas, perfeitamente lindas, maravilhosas. Certo? Vamos ver aqui que mais coisa bonita que dá pra gente fazer aqui. Olha só! Que coisa maravilhosa. Vamos fazer esse 11 aqui. Ó, adicionar a página atual. Então, deu Ctrl X, vou botar aqui. Ó, mesma situação, tá? Mesma situaçãozinha. Ó, você tem o quadrante, segundo quadrante, tá? Ó, já está dizendo aqui para você que está no segundo quadrante, beleza? Você tem o cosseno e o exercício que é o quê? Que você descubra o valor dessa expressão, tá? Então, com o cosseno a gente descobre o seno. Com o seno a gente descobre a tangente. Não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que falar. Então, vamos começar descobrindo o seno. Então, o que a gente sabe? Que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado. Como cosseno é menos 3/5, quando eu levar ao quadrado vai ficar positivo, né? Então, vai ficar 9 sobre 25. Isso aqui é igual a 1. Ó, seno ao quadrado de x igual 1 menos 9 sobre 25. E seno ao quadrado de x vai ser igual, ó, 25 no denominador, 25 vezes 1 dá 25, menos 9 dá 16. Vou extrair a raiz quadrada. Então vai ficar 4/5. Eu sei que está acompanhado do mais ou menos. Por quê? Qual que vai ser o sinal? Opa, aqui já não tem esse quadrado, né? Porque eu já passei ele subtraindo. Então esse quadradinho, já extraí a raiz quadrada, desculpe. Então não tem mais esse quadrado. O que vai definir o sinal se é mais ou menos? O quadrante. Segundo quadrante, o seno é positivo. Tá? Então tá aqui, ó, mais 4/5. Então temos o seno ao quadrado. Mas por que você está destacando seno ao quadrado, professor? Porque ele tem aqui, ó, seno ao quadrado. Tá? E seno de x. E por que você calculou o seno, então? Porque eu preciso calcular a tangente. Como é que eu calculo a tangente de x? Eu vou fazer seno de x sobre cosseno de x. Quem que é o seno que a gente descobriu? 4/5. Quem que é o cosseno? Menos 3/5. Como é que eu faço a divisão? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, menos 5/3. Ó, 5 com 5 simplifica, aqui fica 1. Então, a tangente de x aqui vai ser igual a menos 4/3. Certo? Então, achamos aqui a tangente do ângulo. Beleza? Muito bem, agora vamos substituir na expressão, né? Vou colocar aqui em verde 5 vezes o seno ao quadrado. Ó, o seno ao quadrado está aqui. 16 sobre 25. Tá? Menos 3 vezes a tangente. A tangente aqui para a gente é menos 4/3. Aí vamos fazer continha, né? Então vamos lá.
5, simplificando com 25, fica 1 e 5. E o 3, simplifica aqui, fica 1. Então, vamos ver como é que vai ficar aqui. Ó. Primeiro vai ficar 16 sobre 5. Você vai fazer a multiplicação, lembra que você tem que fazer regrinha de sinal, né? Menos com esse menos aqui, dá mais, tá? E vai ficar 4. Certo? Porque aqui simplificou o 3, só vai sobrar o 4. E menos aqui, ó. Só para lembrar, né? Tem que fazer regrinha de sinal. Menos com esse menos aqui, ó, dá mais. Tá? Como é que a gente faz a continha? Mesmo esquema que eu falei para vocês, ó, 5 repete, aí você faz 5 vezes 4, 20, 20 mais 16, 36. Então essa aqui fica a tua resposta. O que é essa resposta? O resultado dessa expressão aqui, ó, que está aqui em cima. Certinho? Entendido, jovens? Alguma dúvida? Não? Posso tocar o barco? Então, beleza. Vixe, olha isso aqui, cara. Que coisa. Doido, ó. Vou fazer esse 12 aqui, daí eu termino. Feio, né? Dá até medo só de olhar para essa expressão ali. Tem um menos 1 ali em cima, ó, elevado a menos 1. O que é esse menos 1? Lembra que quando o expoente é negativo, a gente inverte a fração, né? Então a gente vai ter que pensar em como que a gente vai fazer tudo isso, né? Parece um bicho de 7 cabeças. Bom, vamos lá, né? A gente tem cosseno. Então, tecnicamente, a gente tem que descobrir secante, cossecante e cotangente. Aí a gente substitui, faz as continhas e vê o que vai dar. Ou, se não, a gente pode recorrer, como a gente fez aqui no exercício 10. A gente manipular a expressão para ver se a gente consegue chegar num resultado mais eficaz. Eu acho que eu vou seguir esse caminho. Tá? Eu acho que eu vou por esse caminho. Note que você tem que saber o que está. Então a gente vai fazer algumas tentativas aqui, tá? E aí a gente vai ver o que a gente pode explorar nesse exercício. Bom, vamos colocar aqui algumas relações que a gente lembra. O que a gente lembra de relação? A gente sabe que secante ao quadrado. Aí não estou resolvendo o exercício, tá? Só vou colocar aqui algumas relações. Secante ao quadrado é 1 mais tangente ao quadrado. Tá? Secante, a gente sabe que é o quê? 1 sobre cosseno. A gente sabe que é secante. O que mais que a gente sabe? Que cossecante é 1 sobre seno. Isso aqui é a cossecante. E cotangente é 1 sobre tangente. E também a gente sabe que pode ser escrito como cosseno de x sobre seno. Por quê? Porque se a tangente é seno sobre cosseno, a cotangente, que é o inverso, é cosseno sobre seno. Perfeito? Ok? Tranquilo? Muito bem. Então vamos tentar substituir algumas coisinhas aí, né? Vamos ver ali na secante. Será que dá para eu fazer alguma coisa? Ó, vamos pensar, né? Vamos ali no lugar de secante colocar 1 mais tangente ao quadrado. Vamos ver aqui na... Deixa eu colocar na próxima página aqui.
Então vamos lá. Vamos escrever a nossa expressão aqui, ó, y igual. Então vamos fazer assim, ó, no lugar de secante, eu vou colocar assim, ó, 1 mais tangente ao quadrado de x. Certo? Estou substituindo. Beleza isso aí? Imagino que está tudo certo, né? Menos secante de x vezes cossecante de x. Beleza? Tranquilo? Acho que tudo tranquilo, né? E aqui, vezes. Olha como é que eu vou escrever. 1 menos cotangente é o quê? Cosseno de x sobre seno de x. Isso aqui elevado a menos 1. Olha que doideira. Cara feio isso aí, né? Muito doido esse negócio aí. Não acha? Tá bom. Vamos lá, vamos ver o que dá pra gente fazer aqui. Tangente, a gente sabe que é seno sobre cosseno. Tá vendo? Só que como está elevado ao quadrado, eu botei ambos elevado ao quadrado. Menos. Eu sei que secante é 1 sobre cosseno. E sei que cossecante é 1 sobre seno. Só estou substituindo com as expressões que eu coloquei ali na página anterior. Aqui, ó, o que eu tenho que fazer? Eu vou resolver o que está dentro do parênteses, tá? Então, olha só. Vou fazer um rascunho aqui embaixo. Você tem 1 menos cosseno de x sobre seno de x. A gente vai usar o mesmo raciocínio que a gente estava fazendo quando era número. Seno de x é o denominador. Em cima, como é que vai ficar? Seno de x vezes 1 dá seno de x. Seno de x menos cosseno de x fica seno de x menos cosseno de x. Então, toda essa expressão que está aqui dentro, tá? Quando eu fizer esse processo aqui de multiplicar e subtrair, vai ficar assim, ó. Seno de x menos cosseno de x, tudo isso sobre seno de x. Tudo isso aqui elevado a menos 1. Ok? Tranquilo aí o que está rolando? Tranquilo e calmo. Tranquilo e calmo. Muito bem. Vamos aqui dentro do parênteses de novo, né? Ó, vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar 1 mais seno ao quadrado de x. Esse aqui é um exercício difícil, tá, pessoal? Cosseno ao quadrado de x. Ó, aqui você tem duas frações multiplicadas. Então, vai ficar aqui menos 1 sobre cosseno vezes seno. Vai ficar cosseno de x vezes seno de x. O que o expoente negativo faz? Ele inverte a fração. Quando uma é elevado a menos 1, vou inverter aqui a fração. O que acontece quando eu inverto a fração? Vai ficar seno de x sobre seno de x menos cosseno de x.
Ó, vou partir daqui. Uau, olha o tamanho disso. Muito bem, vamos lá, não vamos desistir. O que a gente tem aqui? Vamos lá. Ó, a gente tem uma soma de frações com denominadores diferentes. Se fosse números, a gente teria que fazer o MMC. Né? A gente sabe que a gente tem que fazer o MMC. Se fossem números, a questão é que não são números. Né? Então, como que a gente vai fazer o MMC de coisas que não são números? A gente vai pegar todos os elementos que aparecem de maior expoente. Então, que elementos que aparecem aqui? Seno, cosseno e cosseno ao quadrado. Então, os elementos que aparecem é seno e cosseno. Então, o nosso MMC vai ser aqui, ó, seno de x vezes cosseno de x. Aí agora a gente vai pegar o que tem maior expoente. O seno só tem expoente 1, o cosseno tem expoente 2. Então, aqui vai ser o MMC. Esse aqui vai ser o MMC de tudo esse negócio aqui, ó. Aí como é que a gente faz o processo? Divide pelo de baixo e o resultado multiplica pelo de cima. Vai dar trabalho. Ó, seno de x vezes cosseno de x divididos por 1 vai ficar seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Vezes 1 fica seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Mais seno de x vezes cosseno ao quadrado de x divididos por cosseno ao quadrado vai ficar seno. Só vai sobrar o seno. E seno de x vezes seno ao quadrado de x vai dar seno ao cubo de x. E aqui vai ficar seno de x vezes cosseno ao quadrado de x dividido por cosseno de x vezes seno de x. Vai sobrar só um cosseno, porque aqui o cosseno está elevado ao quadrado. O seno simplifica e um cosseno simplifica. Vai sobrar só um cosseno. Cosseno vezes 1, cosseno de x. Então, olha só que coisa maravilhosa que está aqui ficando aqui. Me dando até uma alegria de ver isso. Aqui, olha só como é que vai ficar. Vezes, vamos colocar aqui, ó, seno de x sobre seno de x menos cosseno de x. Pai amado do céu, o que esse professor está querendo, né? Olha só. Triste essa realidade, né? Muito bem, vamos continuar, né? Vamos continuar. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Sei lá se eu vou conseguir resolver isso aqui também. Ó, o seno, tá? Ele é comum aqui, ó, as duas parcelas. Então eu posso evidenciar ele. Vou colocar assim, ó, seno de x, parênteses. Quem que eu vou colocar dentro do parênteses? O cosseno ao quadrado de x. Como já tem um seno aqui, aqui eu não vou colocar seno ao cubo. Eu vou colocar seno ao quadrado de x, menos o cosseno de x que está aqui fora. Note que se eu aplicar a distributiva, eu vou voltar justamente no que eu tinha. Ó. Seno de x vezes cosseno ao quadrado de x, seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. E seno de x vezes seno ao quadrado de x, seno ao cubo. Tá? Tudo isso sobre seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Fecha aqui. Vezes seno de x sobre seno de x menos cosseno de x. Muito bem. Jovens, o que é cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x? Vocês concordam comigo que isso é 1 da relação fundamental? E aí vai ficar seno de x vezes 1?
Quanto que é seno de x vezes 1? Seno de x. Ok? Então, aqui em cima vai ficar seno de x menos cosseno de x. E embaixo vai ficar seno de x vezes cosseno ao quadrado de x. Fecha o parênteses aqui, vezes em cima seno de x, embaixo seno de x vezes menos cosseno de x. Vamos ver o que dá para a gente fazer. Tá vendo que essas duas frações elas estão sendo multiplicadas. Aqui em cima você tem seno de x menos cosseno de x. E aqui embaixo você tem seno de x menos cosseno de x. Então eu posso simplificar. Então aqui em cima fica 1 e aqui embaixo fica 1. E o seno de x tem aqui e o seno de x tem aqui. Então também posso simplificar, vai sobrar só o cosseno ao quadrado. Então o resultado final disso aqui vai ficar assim, ó. 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Isso aqui é o inverso do cosseno. E o inverso do cosseno é quem? A secante de x. Só que como o cosseno está elevado ao quadrado, aqui fica secante ao quadrado. Vou voltar aqui uma página anterior. O que ele fala? Que cosseno de x é 1/4. Se cosseno de x é 1/4, quem que é secante? A secante não é o inverso do cosseno? Então, a secante vai ser 4. Só que como a secante está elevada ao quadrado, 4 ao quadrado, isso aqui vai ser igual a 16. Então, esse aqui é o resultado. Difícil, né? Esse aqui é um exercício difícil. Alguma dúvida aí, pessoal? Esse resultado aí já é considerado que está no quarto quadrante? Não tem quadrante aqui, não sei quem está perguntando, mas é que assim, ó. O que acontece aqui nessa situação? Ele dá um cosseno e ele diz que ele é do quarto quadrante. Então, a secante aqui vai ser do quarto quadrante, a cossecante vai ser do quarto quadrante e a cotangente vai ser do quarto quadrante. Todavia, o que aconteceu? A gente não foi achando um por um, a gente não pegou e fez o seguinte. A gente não pegou aqui, achou a secante, depois achou a cossecante, depois achou a cotangente e daí substituiu. Se a gente tivesse feito assim, a gente tinha que achar a secante e considerar no quarto quadrante. Tinha que achar a cossecante, considerar no quarto quadrante. Tinha que achar a cotangente e tinha que considerar no quarto quadrante. Só que não, a gente foi mexendo com a expressão sem inserir valores nela. Tá vendo? A gente não inseriu nenhum valor numérico. Eu nem fiz análise de quadrante. Aí cheguei nessa expressão que deu secante ao quadrado de x. Então, essa secante de x, a gente já está considerando que ela está no quarto quadrante. Se você tivesse feito achando aqui cossecante, secante e cotangente, aí cada um desses valores você teria que considerar o quadrante. Aí você ia substituir aqui, ó. Você ia substituir aqui a secante no quarto quadrante, aqui a secante no quarto quadrante, a cossecante no quarto quadrante, a cotangente no quarto quadrante. Mas ao final você ia chegar no mesmo valor que é quanto? 16. Tá? Beleza. Beleza? Mais alguma dúvida?